Bom, vamos lá. No outro vídeo anterior eu falei um pouquinho como era antes da hipnose, né? Um pouquinho, para você ter ideia. Se fosse falar muito, demoraria. Agora, a transição. Como foi a transição do meu trabalho antigo, que era fotografia, filmagem, para a hipnose. Eu já havia feito alguns cursos para o hobby. E aí eu comecei a participar de cursos, comecei a participar de palestras e algo incrível começou a acontecer na minha vida. Eu comecei a reparar nos palestrantes, nas pessoas que ministravam cursos e eu comecei a ter ideias. Esse camarada, ele é muito bom, mas ele poderia fazer isso, isso e aquilo para melhorar ainda mais a apresentação dele. Essa palestra, para ser melhor ainda, este palestrante poderia fazer isso, isso e aquilo. E eu comecei a perceber que quando eu ia tomar banho, olha que interessante, eu não tomava banho, eu dava palestras. Ou seja, eu me pegava falando. Houve momentos que a minha esposa entrou no banheiro e falou: "Você está com algum problema? Você está louco?" Eu falei: "Por quê?" "Porque você está falando sozinho." Eu falei: "Ah, é?" "Sim." E aí eu me dei conta que eu estava dando palestras. Sem perceber, eu estava já, por causa dos cursos que eu estava fazendo para o hobby, dando palestras, imaginando ali, usando a minha mente, projetando, já fazendo a famosa ponte ao futuro, que é um exercício de hipnose ou de programação neurolinguística, como você preferir, onde você imagina algo no futuro acontecendo. Eu fazia isso quando eu tomava banho ou quando eu estava dirigindo meu carro. Ou seja, eu estava já fazendo uma transição. Eu estava trabalhando com fotografias, que era o meu ramo atual, mas eu estava imaginando eu fazendo aquele trabalho. A transição estava acontecendo aqui dentro. E você sabe, tudo que existe no nosso mundo, antes de acontecer no nosso mundo, acontece aqui dentro na nossa mente. Não é verdade? Ou seja, a transição estava acontecendo. Muitas vezes, pelo menos comigo, ela não foi repentina de um momento para o outro. Ela começou a acontecer devagarinho. E o que aconteceu? Houve momentos onde eu reuni ali pessoas, poucas pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, para uma pequena palestra, um pequeno bate-papo, e eu comecei a falar sobre o que eu sabia. Eu não fazia ideia, afinal de contas eu me sentia incapaz, eu me sentia inseguro, eu me sentia inferior, eu me sentia realmente assim. Mas aí os colegas, escutando eu falar sobre programação neurolinguística, sobre hipnose, sobre processo de coaching, cursos que eu havia feito, esses colegas me davam feedback. Eles falavam: "Ricardo, quanta coisa você sabe, que interessante." Então eles me faziam perguntas, eu respondia essas perguntas, e quando eu respondia, aí caía a ficha. Eu mesmo começava a perceber o quanto eu sabia. Isso é conhecido como inconsciente competente. Ou seja, você não sabe o quanto sabe. É muito interessante. Você não tem noção do quanto você sabe. Isso porque eu já estava me preparando, apenas por amor ao assunto, mas eu não pensava em trabalhar. E aí eu comecei a pensar realmente, e se, a palavrinha e se eu começar a trabalhar com isso? E aí a coisa começou a acontecer. Eu comecei a preparar um roteiro, comecei a imaginar seriamente eu trabalhando no assunto e a coisa começou a desenrolar. Claro, houve um primeiro momento que eu marquei uma palestra e aconteceu, houve um primeiro momento que teve um curso já pago, onde eu fiquei nervoso, eu fiquei tenso, mas aconteceu, tudo tem o seu primeiro momento. Mas é assim que aconteceu essa transição. Ela foi aos poucos. Eu fui estudando, eu fui me preparando, eu fui imaginando. Teve um momento que, claro, eu trabalhava com fotografia, eu trabalhava com filmagem e fotografia, eu ganhava dinheiro com fotografia e filmagem e não ganhava praticamente nada com hipnose. Hoje eu vivo de hipnose. E aí, dei uma paradinha aqui porque eu lembrei de um momento muito interessante da minha vida que foi decisivo para mim. Faço questão de comentar aqui. Houve um momento que teve uma palestra onde eu iria ganhar, para você ter ideia aqui, mais ou menos uns R$ 200, uma coisa simbólica. E
eu tinha um trabalho onde eu iria ganhar R$ 3.000. Para você fazer uma comparação, estou falando de números para você fazer uma comparação. Um trabalho onde eu iria ganhar R$ 3.000, um trabalho de fotografia, R$ 3.000, vai vendo. E um trabalho de que era uma palestra sobre hipnose, PNL, R$ 200. E aí o que aconteceu? Eu estava apertado, sem grana. E aí adivinha o que eu escolhi? Eu escolhi a palestra de PNL hipnose de R$ 200. A minha esposa, Daniela, na época, eu estava apertado, sem grana. Quando ficou sabendo, ela ficou muito brava, quase não deixou eu entrar em casa. Isso foi ruim, claro, mas foi bom, porque ela me pegou pelo colarinho e disse: quer saber de uma coisa? A partir de agora, você pega essa hipnose e essa PNL e se dedica para valer. Se dedica para valer ou nunca mais eu vou deixar você entrar em casa. Ela falou sério isso. E eu precisava daquilo. Aí eu me entreguei totalmente, comecei a diminuir a minha dedicação para fotografias e me dedicar muito mais para PNL e hipnose. Talvez por medo da minha esposa, que ela é muito brava mesmo, mas isso me ajudou bastante e fez eu perceber o que realmente eu queria. E foi assim minha transição, tá? Eu sei que foi um pouco engraçada essa maneira de falar, mas essa transição começou a acontecer dessa forma. Ela foi gradativa, mas um momento decisivo foi esse, onde a minha esposa quase me bateu e falou: o quê? Você trocou R$ 3.000 para fazer fotografia por R$ 200 para falar de PNL e hipnose? Essa coisa que não tem sentido nenhum, segundo a minha esposa, que hoje ela admira muito, porque ela percebe a quantidade de pessoas que desculpa, que eu ajudei, continuo ajudando, por conta da hipnose da PNL, porque é algo muito poderoso. Então hoje eu tenho esse crédito com a minha esposa, que na época não tinha, porque ela não entendia, né? Como que alguém pode ter uma paixão tão grande por um assunto, e isso mexia muito comigo. Eu sentia algo dentro de mim e eu não sabia explicar o que era sobre a hipnose e programação neurolinguística. Algo muito maior que o próprio dinheiro. Então foi assim a minha transição, tá? Me desculpe por esse vídeo ter estendido um pouco mais do que o vídeo anterior, mas foi mais ou menos assim a minha transição. Foi aos poucos, gradativa, e teve um momento decisivo. Tá legal? Um grande abraço para você.